Olá, boa noite a todos. Eduardo Martins aqui pelo Facebook, iniciando mais uma live do nosso estudo compartilhado, do Espiritismo, onde nós procuramos fazer um estudo da doutrina espírita compartilhando com aquelas pessoas que porventura estiverem nos acompanhando aí na live, não é? Então a gente antecipa aqui que quem for acompanhar pode deixar o seu comentário, pode fazer alguma pergunta, não é? Que nós iremos responder assim que nós visualizarmos a pergunta, o comentário, e pode até que ser posteriormente, né? Essa live fica aqui no Facebook e ela também vai lá para o nosso canal no YouTube, A Doutrina. Bom, o tema que nós trazemos para essa noite, o nosso corpo e o espírito, não é? Dentro do espiritismo nós temos várias obras, né, que abordam a temática aí do corpo, da mente, do espírito. E hoje nós vamos trabalhar um pouquinho dentro desse contexto, porque é natural que nós tenhamos aí algumas é, curiosidades, perguntas, né? Como é que é a relação, né, entre corpo e espírito? E é bom lembrar aqui, a gente sempre faz questão dessa lembrança, né, que esse é um conteúdo voltado principalmente para quem ainda não conhece o espiritismo, não é? Para quem está começando, quem sabe, tendo uma curiosidade, querendo conhecer um pouco mais, né? E a ideia também é desfazer aquelas má interpretações que a gente tem muitas vezes, não é? Onde confundimos a doutrina espírita de Allan Kardec com é, outras práticas religiosas, vamos colocar dessa forma, né? Então, o espiritismo de Allan Kardec ele é muito mais voltado para o conhecimento, né, para o entendimento realmente das questões, principalmente as questões também morais, obviamente, mas sempre lembrando, né, o tripé, né, a base da doutrina espírita, né, conhecimento filosófico, conhecimento científico e religioso, né, esse é o tripé da doutrina. Né? A doutrina tem as suas práticas? Tem. Né? Nós temos aí as práticas mediúnicas, por exemplo, né? Importante, certo? A questão da bioenergética, né? Dos passes, né? Troca de fluidos, é muito importante. Mas nós entendemos aqui que o conhecimento ele tem um poder maior de libertação. À medida que eu saio um pouco da minha ignorância a respeito daquilo que eu não conheço, aí começa, talvez eu tenha uma possibilidade maior de colocar em prática, né? A partir do momento que eu entendo algo, que eu conheço algo, né? E a ideia é justamente, a partir desse conhecimento, nós melhorarmos um pouquinho a nossa caminhada, né? A nossa encarnação atual, né? Evitarmos alguns tropeços, algumas armadilhas que muitas vezes estão no caminho, e pela nossa ignorância, né? E ignorância no sentido de não saber, né? A gente muitas vezes é pego de surpresa quando a gente não conhece algo, né? Bom, dentro desse estudo aqui, o nosso corpo, né, e o espírito, a relação, né, que a gente busca conhecer. Porque, em verdade, o que, que acontece? Nós nos preocupamos muito com o corpo, não é? E é natural, deve ser assim mesmo, né? Uma preocupação principalmente com a questão de saúde. Essa é uma preocupação salutar. Quando eu me preocupo com a minha saúde, né? Como que está, não é? O meu corpo, né? Então, através dos exames preventivos, dos exames médicos, né? Nós vamos fazer, e deveremos fazer isso regularmente, é importante. A gente às vezes relaxa um pouco, não é? A gente deixa um pouquinho para depois, até que em algum momento algo nos surpreenda e realmente nos coloque ali diante da responsabilidade de cuidar melhor desse corpo, não é? Então, por outro lado, a gente vê também alguns exageros, né? De algumas pessoas que se preocupam por demais somente com o corpo. Então, é preciso haver um equilíbrio em tudo na vida, né? Em tudo a gente tem que buscar um equilíbrio. Se a gente visualizar, se a gente se preocupar somente com o corpo, é possível que nós tenhamos aí, que a gente venha a cometer algum exagero, não é? Com relação a isso. Que a gente venha se precipitar, não é? Muitas vezes buscando aí. A gente vê muito, essa semana teve aí a notícia, né, do rapaz, do jovem empresário, que foi a uma clínica estética para fazer um procedimento e acabou, infelizmente, né, perdendo a sua vida, né? E até onde se tem as informações, a profissional que lá estava tinha um curso online, não é? de, para fazer o tal procedimento. Ou seja, não estava preparada, né?
Só que aquele jovem também não tinha, talvez, ali um conhecimento mais aprofundado da grande responsabilidade que nós temos com o nosso corpo, mas também com o nosso espírito. Não é? Então, como disse, quando a gente faz um exagero, né, no sentido, comete um exagero no sentido de priorizar somente o corpo, pode ser que nós tenhamos aí algum acidente de percurso, como é o caso desse jovem, acabou perdendo a sua vida ali, diante de um procedimento que talvez não fosse tão importante assim. Obviamente, nós temos outras preocupações, né, de saúde com relação, principalmente quando a gente chega numa fase da vida, não é, onde a desagregação celular começa a ocorrer em algum momento, né? Se bem que ela ocorre em toda a nossa vida, isso já é comprovado aí pela medicina, mas quando a gente chega lá numa determinada idade, já mais próximo daí da chamada melhor idade, da nossa velhice, né, é natural que o corpo começa a apresentar algumas dificuldades, algumas falhas, vamos colocar dessa forma aqui para o nosso entendimento. Nosso estudo aqui ele procura ser mais simples, ele procura ser bem objetivo, né? A gente não vai buscar palavras muito rebuscadas de difícil entendimento. Então a gente procura às vezes usar até alguns termos mais triviais, que é para aqueles que nos acompanham ou que porventura vierem acompanhar esse estudo possam conseguir entender, né, de uma forma mais clara, ok? Então, nosso corpo, eventualmente, ele apresenta algumas falhas, né? E nesse momento, nós, obviamente, buscamos lá a ajuda médica, né? Algum especialista, enfim, mas nós, a grande maioria não tem conhecimento, né, ainda de que nós temos uma outra parte nessa equação, né? Não é só o corpo físico. E aqui o Espiritismo ele abre esse conhecimento, né? Nos dizendo que em verdade nós somos o quê? Nós somos espíritos, ok? A diferença entre nós e os espíritos propriamente ditos, né, que é aqueles que estão fora da matéria, é que nós nos encontramos nessa matéria, chamada corpo. Estamos encarnados, né? Estamos aqui num processo reencarnatório, nessa experiência reencarnatória. E aí a gente muitas vezes, até na maneira de falar, a gente se refere equivocadamente. Quando a gente fala, os espíritos, né? Como se nós não fôssemos. Mas nós somos espíritos, então. Então o termo certo seria, no nosso entendimento aqui, nós espíritos, no caso da matéria, encarnados, né? Os nossos irmãos, aqueles que já estiveram na matéria, que estão momentaneamente desencarnados, porque em algum momento voltarão, estarão encarnados novamente, né? Os espíritos, os nossos irmãos, que estão fora da matéria. Né? E essa troca vai ocorrer, né? Como vem ocorrendo há muito tempo, no ciclo das reencarnações. Não é? Quem está aqui volta para o mundo espiritual, quem está no plano espiritual volta para esse mundo corporal, né? Animando, né? O espírito vai animar essa matéria, né? Chamada corpo. Então a ideia nossa hoje aqui é buscar um pouquinho desse entendimento. Obviamente que nós não vamos esgotar esse conhecimento, porque ele é muito amplo. Né? Porém, nós vamos sugerir aqui para quem nos acompanha que, quem sabe, buscar um tempinho para estudar um pouco mais, né? O Espiritismo ele tem muito conteúdo a esse respeito. Isso é importante para que nós possamos cuidar, zelar melhor desse veículo físico, né? Porém, lembrando que nós temos que cuidar do espírito também. Né? Então, muitas vezes, como eu disse um pouquinho atrás, né? Às vezes a gente dá muita ênfase somente à matéria física e esquece da essência espiritual. E hoje, dentro da própria medicina, né? Já se sabe que quando o espírito não vai bem, né? Nós temos aí dificuldades no corpo físico, ok? Então, por isso, o tema dessa noite, da gente procurar entender um pouquinho mais a respeito dessa, vamos chamar de dualidade, né? Corpo e espírito. Nós vamos ver mais à frente que ainda tem uma terceira parte aí, né? Dentro desse contexto. Bom, o que seria o nosso corpo humano, então? Nosso corpo é o quê? Uma estrutura, né? Complexa, né? Altamente organizada. Se a gente analisar um pouquinho, isso é uma reflexão que a gente deve fazer também, não é? Conhecer o nosso corpo, porque a gente deixa para conhecer o corpo quando vem a doença. Aí a gente vai no médico, faz os exames, lá vem uma série de anotações lá, né? Que muitas vezes a gente até desconhece, passa a conhecer um pouco mais, né? A partir do momento de uma disfunção orgânica, vamos colocar dessa forma, né? Onde nós acabamos por conhecer um pouquinho mais o nosso corpo. Mas a ideia, o ideal seria que nós
conhecêssemos em realidade realmente o que é o nosso corpo, né? A importância que ele tem. Então, quando a gente fala aqui de uma estrutura complexa, né, altamente organizada, nossos órgãos internos, né, as nossas células, né, todo o sistema hormonal, por exemplo, né, o sistema circulatório, né, coração, né, que bombeia o sangue, as nossas veias, quer dizer, isso é tudo importante. Por que que é importante? Porque se eu tenho um pouco de conhecimento a respeito desse corpo físico, isso vai me lembrar também de tomar alguns cuidados, né? De não cometer excessos, né? E aí, principalmente questão alimentícia, que a gente muitas vezes comete excesso, né? Seja numa alimentação exagerada, né? Seja muitas vezes através dos alcoólicos, né? Das bebidas, que nós exageramos um pouco e prejudicamos o nosso corpo, né? Então, primeiro ponto para que eu possa buscar aí uma vida mais equilibrada, uma vida melhor, não é? Entender que o nosso corpo ele é uma estrutura complexa, altamente organizada, composta por células, não é? Individuais que realizam em conjunto funções específicas para a manutenção da vida. Então, um breve entendimento aqui a respeito do corpo humano, né? Claro que aqui nós estamos falando de um corpo, né, em relativa harmonia. Nós sabemos que tem pessoas que estão muitas vezes assim mutiladas, estão com alguma dificuldade, né, ou de nascença, inclusive, o Espiritismo aborda isso também, mas esse é um entendimento para um outro momento, né? Estamos falando aqui da estrutura do corpo humano em geral, ok? Bom, então o corpo ele é, na verdade, uma matéria. Esse é o entendimento que a ciência nos mostra, né? Parte material, ó, temos aqui o braço, a mão, né? Nosso corpo, aquilo que é palpável, né? O que que vem a ser matéria? Né? O que que nós poderíamos entender por matéria? Parece um conteúdo muito técnico, inicialmente, mas a gente precisa buscar isso aí. Muitos de nós já passamos pela escola, aprendemos isso lá na escola, no ensino primário, talvez, não é? Só que a gente acaba esquecendo e não dando a importância necessária, ok? É bom lembrar que esse trabalho aqui é um trabalho realmente de estudo, né? Por isso que eu falo, é um estudo compartilhado, é um estudo que normalmente eu faria sozinho, né? Buscando conhecimento, para eu ter um entendimento melhor da vida, mas que nós decidimos em algum momento compartilhar esse estudo aqui pelo Facebook e lá no nosso canal do YouTube também. Bom, matéria, pela descrição aí da ciência, né? Tudo que ocupa lugar no espaço, né? Possui massa de repouso, vamos dizer assim. Então, tudo que a gente entende por matéria, né? Um carro é um corpo material, sim, né? É um corpo material. Uma casa é uma matéria, né? O nosso corpo é material também, certo? Bom, a matéria é um termo geral para a substância na qual todos os objetos físicos consistem. Então, como disse, né? Carro, casa, o corpo humano, né? A bolsa, a cama, tudo que nós tocamos, né? Que é palpável, que tem massa, tem volume, que se pode pesar, inclusive, é a chamada matéria, ok? Né? Mas nós vamos trabalhar aqui dentro da questão corpo e espírito, tá? Isso é um breve aqui entendimento só para a gente ter os conceitos que serão necessários mais à frente. Tipicamente, a matéria inclui átomos e outras partículas, né, que possuem massa. Né? Então, toda a matéria, todo o corpo, né, tem ali a sua estrutura atômica. Não é? Átomo, não é? Onde nós temos ali os prótons, nêutrons, né, que compõem o átomo. Né? Ok, mais à frente, então, nós vamos buscar lá dentro do livro dos Espíritos, né? O Allan Kardec vai perguntar para a espiritualidade sobre espírito e matéria, certo? Ele vai fazer a pergunta. Então nós temos ali a questão bem no início, né? Onde fala de espírito e matéria, no livro dos Espíritos, nós temos a questão 21. Né? Então, quando Kardec começa a entender a questão dos espíritos, né? Que nós somos mais do que corpo, né? Tem a chamada alma encarnada e tal, né? Ele vai aprofundar esse entendimento, esse conhecimento, vai buscar respostas, né? Que ele mesmo tinha essas perguntas, quem sabe quantos de nós não temos, não é? Afinal, o que somos? Será que quando nós morremos, será que esse corpo material, o que que ocorre com o nosso corpo, né? E o que que ocorre com nós, conosco, né? O que que vai ocorrer? Chega a morte, o corpo fica lá debaixo da terra, e aí o que que acontece, né? Então o Espiritismo ele elucida isso, ele abre esse véu, né? E traz inclusive relatos de espíritos que já desencarnaram que vêm dizer que continuam vivos
Então tem uma relação aí entre corpo e matéria. Tá? Bom, quando Kardec faz a pergunta aqui na questão 21, a matéria existe, ele vai perguntar para a espiritualidade se a matéria existe de toda a eternidade, né, como Deus, né, ou se ela foi criada por ele em algum dado momento. Ou seja, a primeira pergunta básica do Kardec, né, a matéria sempre existiu, né, juntamente com Deus, que sempre existiu, ou essa matéria foi criada depois, né? E aí é importante quando a gente estuda o Espiritismo, e aqui é bom a gente lembrar, né, que o Espiritismo ele fala muito da questão da fé raciocinada. O que é uma fé raciocinada? Uma fé com a razão. Então, o que nós falamos aqui, ele tem que ser levado de forma relativa. Por que relativa? Porque é em verdade, o que não é verdade, não. Porque nós trabalhamos com aquilo que a espiritualidade nos trouxe, não é? E eles mesmos dizem que eles também não sabem tudo. Né? Tem coisas que ainda eles irão descobrir, nós iremos descobrir mais à frente, ok? Porém, o que eles nos trazem já nos ajuda muito, no sentido de entendermos a nossa realidade, não é? Realidade profunda do ser espiritual, não é? Temporariamente aqui encarnado, não é? Na Terra, mas que continua após a morte a sua vida, certo? Como ser eterno que somos. Porém, o Espiritismo nunca teve e não tem a pretensão de ter resposta para tudo. Isso é bom que a gente entenda, né? E ele fala exatamente que a gente precisa racionalizar, pensar a respeito de tudo que a gente escuta, do que a gente estuda, né? Das respostas que nos chegam, a gente precisa usar a nossa razão. E aí, obviamente, a gente precisa entender o seguinte: cada pessoa está num nível de entendimento diferente. Né? Estar num nível diferente de entendimento não significa que você é mais ou é menos, você é mais inteligente, menos inteligente. Significa o seu estado evolutivo, não é? Compreensível, não é? Se alguém tem dificuldade de entendimento nessa questão assim, a gente fala muito dentro dos grupos de estudos, né, que nós trabalhamos, tem obras que tem espíritas que não têm muito afinidade com aquela obra, porque eles têm dificuldade no entendimento, né? Outras já têm mais afinidade. Então a gente tem que facilitar as coisas. Eu sempre sugiro, né, quando a gente trabalha dentro do Espiritismo, que você estude aquilo que você tem afinidade. Por quê? Porque é mais fácil de você absorver. Né? E deixa aquelas obras, aquele conteúdo mais difícil que você não consegue entender, deixa um pouco mais para frente. Né? Em algum momento, aquele conteúdo talvez venha fazer sentido para você, ou seja, você avançou um pouco no caminho e agora aquele conteúdo faz sentido. Nós não temos que sair por aí estudando tudo que é livro, decorando tudo que é conhecimento. Não, não é assim. Eu sempre digo que prefiro muitas vezes que uma determinada frase que dentro do conhecimento espírita faça sentido para alguém e essa pessoa coloque isso em prática na sua vida, do que ela ser um almanaque ambulante, né? Conhece tudo, é um cabedal, como se diz, de conhecimento, mas não aplica nada, ou aplica muito pouco, não adianta, né? Então, a ideia aqui, como disse, é simplificar. A gente tornar mais claro, simples o entendimento para que todos possam usufruir desse conhecimento, né? Que a gente lembra lá dos séculos passados, né? Por exemplo, quando a gente ia lá na missa católica, né? E eu falo a gente ia porque, obviamente, nós estivemos encarnados naquela época. Né? É um equívoco quando a gente fala, né? Ah, os católicos. Não, nós éramos católicos também. Provavelmente passamos pelo catolicismo, né? E como que a gente se sentia, por exemplo, quando tinha uma missa lá em latim, que a gente não entendia nada? Ou seja, né? Era muito difícil. A gente ir na igreja, assistir uma missa toda em latim, a gente não entender nada. Né? Então, nós não queremos isso aqui. Né? Dentro do Espiritismo, e o próprio Espiritismo não prega isso. Né? Ele abre o véu, tudo tem que ser descortinado, tudo tem que ser esclarecido. Temos que tirar um pouco desse misticismo, né? Do sobrenatural. A gente já falou aqui em outras lives, né? Nossos pais acreditavam muito no sobrenatural, nossos avós. E o sobrenatural sempre meteu medo. Então é uma forma também de manter controle sobre as pessoas, né? Não mexe com isso porque tu não sabe o que está atrás disso aí. Não, a gente tem que investigar, tem que conhecer. Existem leis naturais, que é diferente do sobrenatural. Leis naturais que nós desconhecemos, né? Mas como outras leis que nós conhecemos e nós usamos. Ok? Bom, nessa questão 21, quando Kardec pergunta se essa matéria, né, se a matéria em si ela existe de todo sempre, assim como Deus, ou ela foi criada em algum momento. E olha a resposta da espiritualidade. Só Deus sabe. É uma resposta simples,
simples, objetiva, reta, né? Só Deus sabe. E aqui é preciso a gente entender o seguinte, exatamente o que eu falei antes. Nós não podemos exigir, né, ou esperar da espiritualidade que eles tenham respostas prontas, conclusivas, né, absolutas para tudo, certo? E eles mostram aqui a humildade de reconhecer, olha, isso aqui a gente não sabe, não é? Esse entendimento que nós temos que ter, né? Porque senão a gente acaba criando uma idolatria, né? A espiritualidade, o espírito de luz, né? Aquelas questões que a gente vê muito aí dentro do espiritismo, infelizmente, né? Que isso, de certa forma, cria mais, quase que uma seita, né? Cria mais adeptos do que pessoas livres, ou seja, pessoas que absorveram conhecimento e se libertaram pelo conhecimento. Né? Quando se cria muito aí a questão quase que de uma seita, né, que aquilo é absoluto, né, as pessoas ficam ali sem entender nada. Então, a resposta da espiritualidade dentro da questão, só Deus sabe, né? Mas aí eles explicam o seguinte, né? Eles vão dizer o seguinte, há uma coisa, todavia, que a razão vos deve indicar, ou seja, se a gente usar a razão, por isso que comentei antes, né, da fé raciocinada, eu pensar a respeito do que eu estou vendo, ouvindo, né, lendo, para entender. Então, a razão deve indicar o seguinte, que Deus, modelo de amor e caridade, olha o conceito que a espiritualidade está dando de Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo. Então, essa é uma questão também, e sempre se fala aqui dentro do Espiritismo, que Deus jamais, aquela história de criou o mundo em 6 dias e tirou um dia lá para descanso, né? Alguma coisa assim que tem aí no Novo Testamento, Velho Testamento, né? Não tem nada disso, né? Deus está sempre em movimento, né? Sempre trabalhando, como se diz, né? Criando, né? Isso serve para nós também, nós somos co-criadores, não é? Somos filhos de Deus, temos que também criar. Não quer dizer que a gente vai trabalhar sem parar 24 horas por dia, não, mas nos enseja aí uma reflexão a respeito do uso do nosso tempo, né? De estar em movimento, e movimento não significa movimento físico, mas pode ser um movimento de pensamento, né? Pensando algo produtivo, algo bom, né? Algo construtivo, certo? A gente muitas vezes acaba perdendo muito tempo com coisas triviais demais, né? Sem construir nada, sem criar nada, não é? Bom, então Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo. Por mais distantes logreis figurar o início da sua ação, ou seja, por mais que a gente pense em quantos milênios, né, Deus começou a trabalhar, né, podereis concebê-lo ocioso, um momento que seja. Não dá para a gente pensar num Deus, né, estático, parado, né? Criou o mundo, criou os homens, né? E está ali acompanhando tudo sentado no seu trono lá. Esse é um conceito, né, que veio de outras religiões, né? E que muitas vezes muitas pessoas ainda pensam nisso aí, né? Que Deus está sentado lá no céu, olhando todo mundo, julgando e tal. Não, Deus está muito além disso aí, na verdade, né? Ele quer que cada um de nós se liberte. Nós temos o nosso livre arbítrio para seguir em frente, né? Mas ele está em constante movimento. E a ciência vem mostrar isso aí, né? A todo ano aí praticamente a ciência descobre uma nova galáxia, um novo planeta, não é? E não faz sentido nenhum a gente achar que somente nós aqui na Terra, que é um pontinho no universo, somente nós aqui temos vida, né? Somente o nosso planeta é o único nesse mundo gigantesco, né, de planetas, de constelações, de galáxias, e somente o nosso, né, é habitado, tem vida inteligente. Então, a gente, às vezes, é um pouco até prepotente de pensar dessa forma, né? Bom, vamos para a próxima pergunta do Kardec, questão 22, né? O Kardec fala o seguinte, com relação à matéria, né? Geralmente, a matéria, se define a matéria, né, como sendo algo que tem uma extensão, que é capaz de impressionar os sentidos, né? Então, a gente viu ali o conceito de matéria, né? E a gente define nesse sentido, né? Que é algo que a gente toca, que é palpável, né? Que é algo sólido, que é impenetrável, né? E aí ele pergunta, é um conceito exato, né? Aí ele vai perguntar para a espiritualidade, nós estamos certos em pensar em relação ao corpo dessa forma, né? A matéria? A espiritualidade vai dizer o seguinte, ó, do vosso ponto de vista, ou seja, daquilo que a gente entende, que a gente compreende, que a gente conhece, são, né? É um entendimento, né? Do ponto de vista nosso. Porém, ele vai dizer o seguinte, ó, a matéria existe em estados que ignorais, ou seja, tem estados da matéria que nós não conhecemos, não é?
Nós conhecemos aí os três, já atualmente já talvez 4 ou 5 estados aí, né? Líquido, gasoso, sólido, né? E outros estados que já tem mais 2 estados, se não me engano, pela ciência, tá? Mas basicamente são esses aí. Só que são estados que até um tempo atrás eram só três, né? Líquido, sólido e gasoso. Depois se descobriu mais dois. Então, ou seja, quantos estados teriam ainda da matéria que nós não sabemos, né? Que nós desconhecemos? Então, a espiritualidade diz aqui, ó, complementa, pode ser tão etérea, né? A matéria pode ser tão etérea e sutil, né? Que nenhuma impressão vos cause os sentidos. Por que é importante nós sabermos disso, né? Bom, normalmente quando nós nos referimos à espiritualidade, né? Ou à vida depois da morte, né? Tem aquelas frases típicas, né? Eu só acredito se vejo, né? O que eu não vejo não existe, né? Se eu não posso tocar, não posso pegar, para mim não existe, né? Eu sempre dou o exemplo da TV com controle remoto, né? Se você só acredita naquilo que você vê, provavelmente você ainda usa a TV daquelas de tubo, né? Que você tem que levantar do sofá e ir lá trocar o canal, aumentar ou baixar o volume, né? Por que que eu digo isso? Ora, se você só acredita no que vê, provavelmente você não vai usar uma televisão com controle remoto, porque quando você usa o controle remoto, você não vê lá o sinal, né? Mudando o canal da TV, alterando lá o status da TV. Quantas coisas existem que os nossos olhos físicos não conseguem visualizar, não conseguem ver, mas porém essas coisas não deixaram de existir. Então, nesse entendimento, nesse raciocínio, eu preciso ter a humildade de reconhecer que eu não sei de tudo. Nós não sabemos de tudo, né? Quantas coisas ainda serão descobertas? É só a gente olhar um pouquinho a história 100, 200 anos para trás, não é? Por exemplo, quando a gente falou aqui no início da questão da saúde, né, do nosso corpo, quando a gente vai a um laboratório, por exemplo, quando a gente faz os exames médicos, né, as células do nosso sangue são passadas, provavelmente, acredito eu, não sou da área de saúde, mas acredito que seja utilizada um microscópio, por exemplo, né? E quando não tinha microscópio, que foi inventado lá no século XVII, lá 16, 17, 18, por aí, 17, se não me engano, né? Quando não tinha o microscópio, como é que era feito, né? Então, quer dizer, quanta coisa se descobriu a partir da invenção, né, do microscópio, né? O mundo interno nosso, né, o nosso micro-universo, né, e aí nos referimos especificamente ao nosso corpo físico, quanta coisa foi descoberta, né? A análise das células, a análise sanguínea, né? A análise dos nossos órgãos internos, ok? Quanta coisa foi descoberta e que há centenas de anos, né? Ou mais de milênios, o homem não sabia. Quando a gente pensa dessa forma, a gente raciocina dessa maneira, a gente pensa assim, quantas coisas não serão descobertas no próximo milênio, por exemplo, né? Nesse milênio que nós encontramos. Tá? Então isso nos faz pensar que tem muita coisa ainda que nós desconhecemos. Portanto, nós não podemos encerrar questão nenhuma de forma absoluta. Né? Não existe, não vejo, não creio. Né? É um equívoco que nós cometemos. Bom, então, quando Kardec pergunta aqui, né, se está certa essa definição, e os espíritos estão respondendo que sim, do nosso ponto de vista, né? Porém, que a matéria existe em estados tão sutis, né, tão etérea, algo que a gente não vê forma, não tem forma, né? Não se penetra, não se coloca ali, não é algo sólido, né? Nesta forma, a matéria não causa nenhuma impressão aos nossos sentidos físicos. Não é? Então, ela existe em outras condições que nós estamos longe de conhecer. Tá? Agora, talvez você esteja se perguntando qual é a relação disso com o espírito. Nós já vamos ver, certo? Já vamos começar a entender isso aí um pouco mais. Kardec ainda coloca nessa mesma pergunta, não é? Da questão 22, ele acrescenta uma outra pergunta, né? Aqui tem o item A. Que definição podeis dar da matéria? Ele pede para os espíritos uma definição da matéria. E aí, como eu disse, nós estamos relacionando o nosso corpo físico com o espírito. E aí vem a questão central desse estudo aqui, né? A matéria, respondem os espíritos, né? A matéria é o laço que prende o espírito. O que nós falamos no início, né? Nós estamos aqui no processo reencarnatório, nós somos espíritos, né? Voltamos ao plano espiritual, certo? E
os irmãos que lá no plano espiritual estão, muitas vezes, voltam a essa experiência reencarnatória, né? E eles estando na condição de espíritos, reencarnam aqui animando uma matéria. É preciso ter uma matéria para o espírito poder é, ter a sua experiência aqui na Terra. Tá? Então, a resposta da espiritualidade, a matéria é o laço que prende o espírito. É um instrumento de que este se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Ou seja, estando reencarnado aqui no corpo físico, eu consigo me movimentar, eu consigo trabalhar. Ah, mas então no plano espiritual eu não faço isso? Faz também, porém numa outra condição, não é? A diferença aqui, ou entre tantas pontos que nós podemos colocar, né, que são diferentes, é que aqui eu fico numa experiência de livre arbítrio, certo? Onde eu tenho tolhido aqui toda a minha experiência anterior, eu esqueço, né? É um novo começo. Cada encarnação para nós é um novo começo, onde nós vamos usar o nosso livre-arbítrio para fazer as escolhas que devemos fazer. Não é? Vamos acertar algumas, vamos errar outras. Faz parte, é o nosso processo natural de crescimento, de desenvolvimento evolutivo. Não é? Está previsto, Deus entende isso, Deus perdoa os nossos equívocos, os nossos erros, né? Porém, eles têm as suas leis. Quando nós nos equivocamos, erramos, nós infringimos essas leis e nós vamos ter que reparar o nosso erro. É normal, é natural isso, não há problema nenhum. Agora, se a gente tem um pouco de conhecimento e entendimento, e com a inteligência, a gente tende a errar talvez menos, não é? Porque a gente tem conhecimento, ok? Bom, então vamos aqui entender essa definição da matéria e a correspondência que ela tem com o espírito. Ela é o laço que prende o espírito, ou seja, o espírito está encarnado, está preso na matéria. Não é? É um instrumento que esse se serve, que o espírito vai se utilizar, e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua ação. Não é? Nós vamos trabalhar aqui, vamos agir dentro da matéria. Pode-se dizer que a matéria é o agente, o intermediário com o auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito, né? O Kardec complementa, né? Sob esse ponto de vista. Sim, quando nós estamos encarnados, nós estamos atuando na matéria, ok? Bom, aí vem aquela perguntinha, né? Que talvez estejamos aí todos perguntando, né? Mas o que é o espírito, então? Né? Temos a definição da matéria, ou seja, o nosso corpo, né? Material. E o que é o espírito, né? A espiritualidade responde de forma clara, objetiva, né? Reta, como eu digo, é o princípio inteligente do universo. Se nós quisermos uma definição de espírito, o que sou? Né? Sou um espírito. O que eu sou? Um princípio inteligente do universo. É importante eu saber disso? Bom, cada um vai reflexionar a respeito. No momento que eu entendo que eu como espírito, sou o princípio inteligente do universo, ou seja, eu tenho inteligência, ela não se manifesta ainda na sua totalidade? Não. Vai depender do nível evolutivo que eu me encontro. Por isso que nós temos as diferenças entre as pessoas, né? Entre os seres humanos. Por isso que alguns têm uma inteligência já muito mais avançada, né? E a gente vê isso a todo momento aí, não é? E outros nem tanto. Né? Então significa que aquele que tem uma inteligência muito mais avançada, ele tem talvez aí um cabedal de experiências muito mais de muito maior número em relação àquele que não tem, né? Ou ele desenvolveu isso em algum momento ali, né? Nas suas experiências reencarnatórias, desenvolveu sua inteligência, não é? Outro ainda não. Mas a questão é que todos temos essa inteligência, pelo menos latente, em nós. E isso já acaba por melhorar a nossa condição aqui no entendimento de que nós podemos muitas vezes buscar dentro de nós mesmos, né, essa inteligência para os nossos desafios da vida. Porque qual é a função, qual é a ideia do nosso estudo aqui? É nós buscarmos aqui dentro do entendimento espírita, do conhecimento espírita, algo que amanhã mesmo ou hoje mesmo já possa ajudar a eu melhorar um pouquinho a minha condição existencial aqui na Terra. Né? Todos nós temos problemas, temos dificuldades a solucionar, temos desafios. Quando eu entendo aqui, né, que eu sou um princípio inteligente, e aqui a gente lembra muitas vezes que na nossa infância, né, muitas vezes as pessoas, né, em algum momento lá de desequilíbrio, você é burro, você é isso, você é aquilo, né? Quantas crianças ouviram isso, né? Carregam esses traumas, ficaram limitadas muitas vezes, porque a mãe dizia que era burro, que o pai dizia que era burro, ou
alguém lá dizia que era burro, mas estou usando aqui um termo claro e direto para o nosso entendimento, como eu falei no início, né? Sem muito termo rebuscado, mas de forma para a gente entender. Quantos passaram por isso? Quem tem personalidade um pouco mais, talvez um pouco mais fortalecida, não deu bola para o que ouviu, seguiu em frente, né? E acreditou em si mesmo. Mas aquelas estruturas mais suscetíveis, mais frágeis, né? Que ouviram isso na infância, quantos traumas carregam, né? Quantas limitações porque o pai ou a mãe ou alguém falou, não, você não vai ser nada nessa vida, você é burro, você é isso, você é aquilo, né? Só que não, né? Só que não. Aqui o Espiritismo está dizendo para cada um de nós, somos o princípio inteligente do universo, tá? Então, a partir disso aí eu vou ser uma pessoa prepotente? Não, eu sou inteligente, sou isso aqui. Não. Eu preciso desenvolver essa semente da inteligência que está em mim. E aí, meu amigo, é o seguinte: para eu desenvolver essa semente da inteligência, né, para eu me tornar uma pessoa melhor ou atingir os objetivos que eu busco, preciso o quê? Trabalho, esforço, dedicação, renúncia. Precisa muita coisa. Muitas vezes nós temos pessoas muito inteligentes, mas que nada produzem. Ou produzem pouco resultado com a sua inteligência, né? Sem falar naqueles que usam a inteligência para o mal. Nós temos também. É preciso lembrar, né? O ideal é que nós usemos esse atributo da inteligência, não é, para o bem. Mas pensemos naquelas duas pessoas ali, por exemplo, uma muito inteligente e outra pouco inteligente. Não é? Mas às vezes nós vamos ver o resultado de uma ficar longe, muito acima do resultado da outra. Né? E aí você vai ver aquela pessoa que tem um resultado muito melhor, muito maior, muito mais sólido, tem muito menos inteligência do que o outro que tem inteligência. Ou seja, aquele que desenvolveu o gênero da inteligência nada faz, né? Não produz nada. Para ele ser inteligente basta. Né? E a gente, dentro da nossa atividade profissional, da nossa experiência profissional, que já conta aí com mais de 40 anos, quantos exemplos nós vimos, né? de, 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 de profissionais inteligentes, mas com pouco resultado. E aí outros profissionais com menos inteligência, né, pelo menos assim mostravam, porém com resultados muito superiores. Por quê? Esforço, dedicação, né, busca da aprendizagem, certo? Controle emocional, importante. Né? Então tem uma série de coisas que nos colocam um pouco à frente dos demais, muitas vezes, quando nós realmente nos decidimos por nos melhorarmos. Né? Então, quando a espiritualidade nos coloca isso, ela está dizendo que não há exceções. Todos nós somos, como espíritos, o princípio inteligente do universo. Qual é a diferença que isso pode fazer na nossa existência agora, na nossa vida? Bom, a partir desse momento eu posso pensar o seguinte: olha, se eu tenho essa inteligência aqui, esse germe, essa semente, eu vou começar a regar essa semente. Né? Toda semente precisa ser regada para que venha a árvore, né? Que a árvore dê frutos, ok? Como é que a gente rega essa semente? Né? Primeiro, vou cuidar principalmente do meu corpo, né? Mas essa essência inteligente que está junto comigo, né? Na correlação espírito e corpo, eu vou fomentar ela para o crescimento. Através do quê? Estudo, né? É, é, pesquisa, entendimento, reflexão. Quando a gente fala em estudo, não é pegar somente um livro. Você pode muito bem. Aqui nós estamos no Rio Grande do Sul, né? A gente tem o hábito do chimarrão. Você pode estar tomando seu chimarrão de manhã cedo e pensando um pouquinho a respeito da vida, das dificuldades, reflexionando, você está estudando. Né? Você está buscando respostas para algo que você quer corrigir, melhorar, né? Quer resolver. Senão, estudo não significa simplesmente abrir um livro. A gente aprende com a experiência dos outros também. Quando você vê uma pessoa que tem êxito na sua caminhada, no seu roteiro, você vê por que essa pessoa tem êxito, né? O que ela fez, né? E aí você vai ver que é uma pessoa muitas vezes disciplinada, é uma pessoa que se esforça, é uma pessoa que busca se melhorar a cada momento, a cada semana, a cada mês, a cada ano, né? E você olha para o outro lado e você vê uma pessoa estagnada, ou seja, uma pessoa que parou no tempo. Ela está ali numa zona de conforto, ela não faz esforço nenhum para mudar a sua situação. Né? Pode ser que seja uma situação boa, pode ser, ok, mas ela está ali estagnada. Então a gente também aprende com o exemplo dos outros. Isso é estudar. Estudar não significa simplesmente buscar um livro e folhear páginas e páginas, né, para dizer que tem conhecimento. A gente aprende com a experiência dos demais, a gente aprende com quase tudo, praticamente tudo no mundo, desde que a gente saiba filtrar, né? Buscar entendimento. Usar o quê?
que a gente falou no início aqui? A nossa fé raciocinada, a nossa razão, né? Se a pessoa chegou a esse nível, esse ponto, e eu considero algo bom, como que ela chegou ali? Eu começo a pensar a respeito, né? Não estou falando aqui de invejar essa pessoa, mas de entender porque talvez seja algo, uma experiência importante para eu aprender também, quem sabe, a chegar dentro das minhas escolhas num determinado nível melhor, né? Numa condição melhor. Ok? Bom, na próxima questão aqui, questão 24, Allan Kardec vai perguntar, né, ainda insistindo nessa questão do espírito, né, e matéria, né, é o espírito sinônimo de inteligência? Kardec pergunta para a espiritualidade, é sinônimo de inteligência? E a resposta diz o seguinte, a inteligência é um atributo essencial do espírito, acabamos de comentar isso, né? É um atributo essencial do espírito, certo? Bom, o espírito independe da matéria? Pergunta Kardec. Ou seja, quando nós desencarnarmos, nós estaremos independentes da matéria? Porque aqui a gente já explicou, né, que quando dá o desencarne, o espírito se solta, né, sai da matéria, né, desse corpo físico. Bom, a resposta dos espíritos é o seguinte: são distintos uma da outra. Espírito e matéria são distintos. Mas a união do espírito e da matéria é necessária. Não é? A união do espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a matéria. Ou seja, quando eu estou encarnado, eu, espírito, estou na matéria, isso é necessário para que eu realmente, pelas adversidades, pela experiência na Terra, diante dos desafios que nós temos, né? Trabalhar, construir família, estudar, progredir, tudo que a experiência na terrena nos enseja, tudo isso faz o quê? Com que a gente adquira conhecimento, ou seja, aquela semente da inteligência começa a ser trabalhada, né? Ela é regada. Então a gente aprende. Cada experiência terrena nós aprendemos um pouco, certo? Essa é a questão central aqui nessa pergunta e resposta do Allan Kardec para a espiritualidade. Kardec ainda acrescenta uma outra pergunta dentro dessa mesma pergunta, questão 25, né? E essa união é igualmente necessária para a manifestação do espírito? Ou seja, para o espírito se manifestar, ele precisa estar na matéria? Essa é a questão. Para eu me manifestar como espírito, preciso estar na matéria? Aí a espiritualidade vai responder o seguinte: é necessária a vós outros, porque não tendes organização apta a receber o espírito sem a matéria. Né? A isso não são apropriados os vossos sentidos. Ou seja, os nossos sentidos físicos ainda não conseguem captar, né, com exceção das pessoas que têm clarividência, clareaudiência, né, e outros, né, outros dons espirituais, vamos colocar desse jeito para o nosso entendimento, né? Com exceção destes, os demais, a grande maioria, não consegue captar com o sentido físico, né? Audição, visão, não consegue detectar as presenças espirituais. Né? Então é necessário ainda que o espírito se manifeste na matéria. Isso nos leva àquele entendimento, muitas vezes, né? A gente, em algum momento, né, vê um movimento brusco de um objeto, por exemplo, né? Vê um barulho, vê um ruído, né? Ou escuta alguma voz, né? Ou seja, muitas dessas manifestações são manifestações dos espíritos. Nós nunca estamos sozinhos. Essa é a grande realidade. Isso nos preocupa, né? Eu sei que isso preocupa às vezes as pessoas, né? Quando diz que a gente nunca está sozinho. Mas essa é uma realidade. A gente não está sozinho. Nós estamos sempre cercados de espíritos, né? Quem são os espíritos que estão com a gente? Né? Bom, depende da nossa afinidade. Quais são os gostos que eu tenho? O que eu busco, né? A depender do gosto que eu tenho, da minha inclinação, são esses espíritos aí que nos acompanham. Então, se você tem uma aspiração para coisas boas, né, com sinceridade de propósito, provavelmente são bons espíritos que acompanham você. Agora, se a gente tem inclinação para coisas ruins, né, vícios e outras coisas que não são boas, provavelmente ali tem uma legião que nos acompanha, certo? Dentro de um entendimento básico aqui, bem básico. Nós vamos ampliar essa questão num próximo estudo aí sobre a influência dos espíritos, né, no nosso dia a dia, ok? Então, assim, quando a gente percebe essas manifestações, né, ruídos, cai um objeto sozinho, o objeto caiu lá, né? Outro dia a gente viu aqui uma situação, né, o objeto caiu, né, quebrou garrafa e tudo mais, né? Foi uma coisa bem forte, porque não era natural, não era tão natural assim. A gente já sabe, né, que a gente está no meio espírita, a gente sabe isso aí,
que muitas vezes é manifestação de algum espírito ali que está incomodado com alguma coisa, ou ele está querendo chamar atenção, né? Às vezes, a gente tem que deixar claro aqui para todos, né? Que não há nada, vamos lá repetir, não há nada de sobrenatural. Sobrenatural existe nas mentes que ainda são ignorantes, ou seja, ignorantes no sentido de não ter conhecimento. Tudo aquilo que eu não conheço, eu julgo como algo sobrenatural. Quando a gente já tem o conhecimento, sabe que os espíritos estão sempre à nossa volta, estão a se movimentar, estão a interagir, não é? Em algum momento acidentes acontecem, pode ser até que o espírito derrube ali um copo, uma garrafa, porque ele pode querer chamar atenção, pode, mas pode ser que ele tenha sido, assim como nós encarnados muitas vezes somos precipitados, né? Fazemos movimentos bruscos, quebramos, vamos lavar, vai lavar uma louça, quebra, né? Tem 10 pratos lá, vai lavar a louça, quebra, de 10 quebra 4 pratos, ou seja, né? É uma pessoa descuidada, né? Não, ou ela não tem a mínima habilidade para lavar a louça, ou ela é descuidada, né? Então, a gente sabe. E assim, o que acontece com uma pessoa dessa quando ela desencarna? Ela continua descuidada, porque o espírito é exatamente o mesmo que aqui estava antes, não mudou nada, só saiu da matéria. Tá? Aqui um outro entendimento. Né? Bom, então, essa resposta da espiritualidade diz que é necessária ainda para nós, né, que o espírito se manifeste na matéria, no corpo físico. Né? Porque os nossos sentidos não estão apropriados né, a outras manifestações em matérias diferentes, vamos colocar, né? Nós não conseguiríamos ver. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma vidência, né? É uma chamada visão espiritual, ela consegue visualizar, né? Um espírito, né? Na sua forma, ele consegue identificar cores ali, cheiros, né? A gente vê muito nos nossos trabalhos mediúnicos na casa espírita, onde tem aquelas pessoas que têm a vidência, têm a clara audiência, por exemplo, escutar, né? Escuta o que o espírito está falando. Então, tudo isso é natural, tá? É bom que se diga, é natural, não há motivo nenhum para você ficar preocupado, ficar com medo. Né? Se você está na sua casa e escutou um barulho, um ruído, meu amigo, desde que o mundo é mundo, os espíritos estão sempre conosco. Nós somos espíritos, né? E quando nós estamos do outro lado, quem sabe nós não estamos também próximo de algum ente que a gente goste, que a gente, né, sinta alguma afinidade, né? Perturbação que nós recebemos hoje pode ser que seja a mesma que nós já causamos a alguém, muitas vezes numa ansiedade de estar próximo de uma pessoa, né? Nós estando no plano espiritual e a pessoa aqui no plano material. Né? Kardec pergunta na questão 26, poder-se-á conceber o espírito sem a matéria? E a matéria sem espírito, ou seja, um corpo, né? Um espírito sem o corpo, estamos falando aqui da correlação entre corpo e espírito, né? E o corpo nós estamos chamando de matéria, que é uma matéria, né? Então, pode-se conceber o espírito sem o corpo, né? E o corpo sem o espírito? Pode-se. A resposta da espiritualidade. Pode-se, fora de dúvida pelo pensamento. Então, o que acontece, né? O espírito sem a matéria, né? E a matéria sem o espírito. Quantas vezes nós, no nosso dia a dia, nós pensamos longe, né? Nosso pensamento voa, vai lá em alguma região, você tem, por exemplo, um filho, né? Ou uma mãe, um parente aí que está num outro lugar, muito longe daqui. E você, em pensamento, vai até esse lugar, principalmente se você já conhece aí o local que essa pessoa está, né? Você anda lá dentro da casa do cara, você vê, né? Você vê a imagem, quer dizer, ali o que é? Você em espírito se locomoveu, né? Se transportou até aquele ponto lá, você não levou o corpo junto, o corpo ficou ali. Você estava deitado, o corpo ficou deitado na cama, né? O corpo está morto? Não, não está morto, porque tem um elo de ligação aqui, que é um outro ponto também, mais à frente nós vamos trabalhar, né? Que é o perispírito, né? Para nós entender que é o corpo perispiritual, né? Que a gente tem, mas a gente vai falar disso num outro momento. Então você se transportou até um outro lugar, né? Você foi lá, você viu, você ouviu, né? Você sentiu, você estava em espírito. Seu corpo estava num lugar que é geograficamente separado, né? Mas você está ligado. Então, é dessa forma que a espiritualidade responde. Em pensamento, nós vamos a distâncias aí incomensuráveis, né? E agimos muitas vezes, inclusive, né? Todos nós sabemos aí de relatos, né? Principalmente nessas relações familiares, mãe e filho, né? Mãe e filha, né? Pai, mãe, etc, né? Pai e filho, onde a pessoa relata, né? Não, senti, a pessoa estava aqui, né? Sentiu a presença, né?
chegou até a falar com a pessoa. Tem muitos relatos disso aí. Só que na nossa ignorância nós jogamos para a questão sobrenatural, né? A gente não dá muita bola, muita ênfase, mas pela lei natural, pelas leis naturais, que o Espiritismo explica, que a ciência também já vem comprovando já há algum tempo, né? A gente acaba entendendo que são realmente fatos, né? E toda a ciência é baseada, tem que ser baseada em fatos, né? São fatos que acontecem. Então, a gente tem que começar a tirar um pouquinho dessa questão do misticismo, né? Do sobrenatural, para a gente começar a realmente crescer, para a gente desenvolver essa inteligência que está em germe, né? Somos um princípio inteligente. Nós temos que andar à frente, tem que começar a abrir um pouco mais o entendimento, o conhecimento, porque uma coisa é certa, nós não nos damos conta disso, né? A nossa experiência aqui na carne ela é breve. Ela é breve, é uma experiência de 70 anos em média, 75 anos aqui no Brasil, né? A nossa expectativa de vida. Ah, mas eu me cuido bem, eu me trato bem, eu faço os exames, eu faço academia, não sei o que, meu amigo. Cedo ou tarde, queira você ou não, né? Não depende do seu querer, você vai desencarnar. Né? Essa é a questão. Todos nós vamos. Então, isso tem que ser tratado com mais naturalidade. E aqui eu abro um parênteses, né? Que quase não se fala disso em linhas gerais, de forma objetiva e clara, nas sociedades espíritas, né? Quase não se toca. E aí aquela razão que eu já evidenciei em outra live aqui, né? Que muitas vezes o palestrante ele quer fazer uma palestra ali para agradar, né? Ele não quer desagradar ninguém. Então não toca nesses termos, né? Nesses pontos, né? Só que a gente tem que tocar. A gente tem que entender que é uma questão natural da nossa vida, né? O desencarne. Nós temos que encarar isso com mais tranquilidade, com mais segurança, certo? Claro que dá um medo, dá um medo ali de como que vai ser, né? Um receio, né? Mas a gente tem que superar isso aí, certo? Tem que superar isso aí. Tem que procurar entender que nós temos aqui um tempo nessa Terra de experiência e essa experiência vai se renovar em breve. A gente vai e volta, faz parte, né? Aí da roda das encarnações, ok? Bom, ainda, para complementar aqui, estamos chegando já ao final da live, né? Mas só para a gente complementar de forma relativa, é bom que se diga, sempre repito isso, de forma relativa, porque você que está acompanhando, né? Ou que veio acompanhar depois, está convidado, meu amigo, a buscar aqui, a pegar lá o livro dos Espíritos e ampliar todas essas questões. Talvez você vai ter um entendimento diferente do que nós temos tendo aqui, não há nada de errado nisso. Faz parte, você vai usar a sua razão, né? A sua racionalidade para entender conforme você deve entender. Você não tem que levar tudo ao pé da letra aqui. Mas só para complementar esse estudo aqui, nós temos ainda o fluido universal. Ou seja, nós temos o corpo, matéria, temos o espírito, e aí nós temos o chamado fluido universal, que é um outro ponto aí, né, de entendimento também. Porque o Kardec vai dizer o seguinte na questão 27. Há então dois elementos gerais do universo, matéria e espírito. Kardec estava perguntando para a espiritualidade. Né? Diante de tudo que foi respondido pelos espíritos, Kardec pergunta: então há dois elementos gerais no universo, né? Matéria e espírito. Olha a resposta da espiritualidade: sim. Ou seja, dois elementos gerais: matéria e espírito. Sim. E acima de tudo, Deus, o Criador ou Pai de todas as coisas. Né? Deus. E aí diz o seguinte: Deus, Espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe, né? A trindade universal. Tá? Esse é um conceito aqui trazido pela espiritualidade. Deus, Espírito e matéria. Só que eles acrescentam um outro detalhe, né? Mas ao elemento material tem que se juntar o fluido universal. Ao elemento material precisa estar junto o fluido universal, seria um outro elemento, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria, propriamente dita, né? Então vejam que tem que ter como se fosse uma cola, né? Tem que juntar o corpo e o espírito, e quem faz isso é o chamado fluido universal. Com relação ao fluido universal, o estudo é muito mais abrangente, não é? Não daria tempo da gente falar dele agora, né, nessa live aqui, mas nós vamos dedicar uma outra live só para falar de fluido, inclusive junto com o perispírito, né, que é o nosso terceiro, nosso corpo fluídico, certo? Então você já fica convidado a acompanhar uma próxima live, não é? A próxima agora, semana que vem, nós vamos falar de pluralidade das existências, né? Das várias reencarnações que nós temos, certo? Mas mais à frente nós vamos falar de fluido universal e perispírito, que é para o nosso entendimento, que aí a gente está conhecendo agora, começando a entender um pouquinho sobre o corpo, sobre o espírito,
Mas nós temos que ampliar esse conhecimento, né? Então, nós vamos falar de fluido também e perispírito um pouco mais à frente, né? Então, o fluido universal ele desempenha esse papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, né? E aí, o que acontece? Esse fluido, só para finalizar aqui, esse fluido tem propriedades especiais, né? Está colocado entre o espírito e a matéria, tem propriedades especiais, né? Sob a ação do espírito, produz uma infinita variedade das coisas de que apenas conheciam a parte mínima. Então, pouquinho tempo atrás, nós comentamos que nós temos muita coisa para conhecer. Nós já descobrimos muita coisa, é verdade. Se nós voltarmos no tempo, 100, 200 anos, muita coisa nós não sabíamos. Foram as descobertas, as criações, as invenções que nos possibilitaram conhecer, né? Então, nós falamos aqui do microscópio, né? Que nos possibilitou mergulhar no universo interior, né? No microcosmo. Mas nós temos também a invenção, né, dos telescópicos, né, que nos trouxeram informações valiosas do macro, do cosmos, né, das galáxias, da existência de outros planetas. Então, quanta coisa chegou para nós em termos de conhecimento a partir do desenvolvimento do princípio inteligente, né, que somos, né, encarnados, né, e fomos atrás desses conhecimentos. Então o leque continua se abrindo, nós temos muita coisa ainda, né? E dentro dessa questão corpo e espírito, matéria e espírito, né? Diz aqui os espíritos, né? Sobre a ação do espírito, esse fluido universal, ele pode produzir uma infinita variedade das coisas que nós conhecemos minimamente. Minimamente, né? É importante isso aí. A gente ter a tranquilidade, a humildade de que nós não sabemos tudo, mas nós temos muita coisa que já sabemos, e por ter essas coisas que nós já sabemos, isso nos enseja, né, nos motiva a conhecer mais. É importante? Por que é importante? O que eu faço com esse conhecimento? Bom, a partir do momento que eu diminuo um pouco a minha ignorância, no sentido de conhecer, e vamos lembrar lá sempre, né, a frase de Jesus, né? Busca a verdade te libertará. Ou seja, eu começo a ter um pouco mais de autonomia na minha experiência reencarnatória aqui, porque eu começo a entender melhor o funcionamento do meu corpo físico, né? Das propriedades que ele tem, da propriedade da matéria, né? Eu entendo que nesse corpo está que está sendo animado por um ser espiritual, que sou eu, né? Em essência, princípio inteligente do universo, ok? E aí uma série de outros entendimentos, conhecimentos, que quando eu tenho isso, de certa forma, diminui um pouco a minha ansiedade, né? A minha preocupação com a questão principalmente da morte, né? Do desencarne. O que vai ser? Quantas pessoas, nós falamos aqui no início da live, quantas pessoas se preocupam por demais com o corpo físico e esquecem que são seres espirituais? E aí você praticamente idolatra o seu corpo, né? Você quer ter um corpo aí bonito, né? Saudável de todas as formas. E nós esquecemos de cuidar do nosso espírito também. Somos espíritos, animando um corpo físico. Essa é a essência desse entendimento de hoje, né? Desse trabalho que nós estamos fazendo aqui, desse estudo, certo? E aí eu preciso colocar também ênfase, né? Colocar preocupações de como que eu estou indo como espírito, né? Eu estou me cuidando como espírito, né? E aqui a gente falou há pouco, né? Das influências dos espíritos sobre nós, né? Atraímos aquilo que sentimos, aquilo que pensamos, né? E aí lembro de outra frase, né? Ela é uma frase muito popular, né? Diga-me com quem andas, eu te direi quem és. Essa frase tem muito significado. Com quem andas? Ou seja, aquilo que eu penso, aquilo que eu me inclino, quais são os meus gostos, os meus pendores, né? Se isso me traz más companhias, não adianta me queixar que tem um obsessor comigo, né? Você vai lá no centro espírita, tá sempre com o obsessor, meu amigo. O obsessor é retirado lá, né? Num trabalho, né? Ou em vários trabalhos. É um outro ponto que mais à frente nós vamos falar, obsessão e desobsessão, certo? Junto com a influência dos espíritos, né? Só que não adianta se você é atendido, né? É feito um trabalho e você continua mantendo exatamente os mesmos vínculos, os mesmos pendores, os mesmos gostos, né? Vai continuar atraindo.
O obsessor se afasta por algum tempo, depois volta, né? Então, ou seja, você não está cuidando do espírito. Pode ser que você tenha um corpo muito bonito, né? Tá fazendo plástica, fazendo musculação, tá tomando tudo que é coisa aí para manter o corpo, tá esquecendo do espírito, né? Ou seja, está exagerando, né? E quando a gente exagera, né? Com relação ao corpo, nós estamos nos comprometendo, né? Algum distúrbio vai acontecer, algum problema vai acontecer de saúde ali, certo? Então, é preciso, melhor dizendo, nós buscarmos o equilíbrio em tudo. Temos que cuidar do corpo? Sim. Temos que cuidar do espírito também, não é? Porque estão relacionados, não é? E o ideal é que eu tenha aqui uma experiência reencarnatória onde eu faço o melhor possível para o meu corpo, alimentação saudável, com os cuidados, né? Evitando as bebidas, o excesso de bebidas, por exemplo, drogas, etc. Para que quando eu desencarne, né, eu passe pelo processo de desencarne, o meu espírito se liberte dessa matéria de uma forma mais suave, vamos dizer assim, né? Menos turbulenta, não é? Para usar aqui um termo aí da aviação, né? Menos turbulência, certo? Bom, estamos chegando aqui às 22 horas, 1 hora de live, né? Onde a gente buscou compartilhar um pouco do nosso estudo dentro da doutrina espírita, né? Fica aqui o convite para que, se você acompanhou, você deixe aqui o seu comentário, né? Ou faça a sua pergunta, que nós iremos responder assim que nós acessarmos, certo? Essa live vai lá também para o canal do YouTube, A Doutrina, e você também poderá assistir lá no YouTube, ok? Nos vemos na próxima sexta-feira, sempre às 21 horas, com o estudo compartilhado da doutrina espírita aqui ao vivo. Um grande abraço a todos, muita paz, um excelente final de semana.